seja bem-vindo ao segundo capítulo da nossa disciplina de comportamento organizacional. O objetivo do capítulo 2 é trabalhar o indivíduo. Então, os objetivos da aula é compreender o comportamento individual, atitudes e satisfação no trabalho, personalidade e valores, emoções e sentimentos. As atitudes são ações de tudo que realizamos. Então, quais são os componentes de uma atitude? O cognitivo, a avaliação, o afetivo, o sentimento e o comportamental, a ação. Então, esses componentes, eles geram o quê? A atitude. Então, um exemplo, eu tenho um colaborador, ele é promovido no meu setor e eu, na realidade, não acho que foi correta e não acho que ele seja a pessoa ideal para essa promoção em termos de avaliação de desempenho, avaliação de performance, e eu achei algo injusto. Então, eu estou fazendo uma avaliação, eu estou me sentindo injustiçado em relação à promoção do meu colega, do meu parceiro, da pessoa que trabalha na organização. Aqui é o cognitivo dessa avaliação. Isso vai gerar o quê? Um sentimento, algo afetivo. Bom, eu não fui promovido, eu gostaria de ser promovido, então aqui eu tenho um sentimento de que meu supervisor, ele foi injusto, ele não me promoveu e foi uma injustiça eu não ter essa promoção. Isso tudo vai gerar o quê? Um comportamento, uma ação. Então, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou procurar um outro emprego, vou procurar uma outra alternativa porque eu acho que foi injusto e eu não consegui aí a minha promoção. Então, esses são alguns componentes de uma atitude. E essa atitude, nesse caso, se tornou negativa porque ele se sentiu injustiçado com essa promoção. E quais são as principais atitudes dentro do ambiente de trabalho, na organização? A satisfação é o sentimento positivo em relação ao trabalho. Eu gosto do que eu faço, eu me sinto feliz, eu me identifico com o trabalho, com as minhas atribuições. Então, eu tenho um sentimento positivo. O envolvimento, uma identificação psicológica, um bom desempenho, uma valorização pessoal. Então, eu tenho esse envolvimento com o meu trabalho, eu gosto e eu sinto que o meu desempenho, ele é bom e eu me sinto valorizado por isso. O impacto psicológico, a crença dos funcionários sobre o grau que eles influenciam o ambiente de trabalho. Então, quanto que o ambiente de trabalho é influenciado por comportamentos. E o comportamento organizacional como um todo, que é o grau de identificação que o colaborador tem com a organização. Esse comportamento organizacional, ele pode ser dividido em alguns aspectos, como o afetivo, é um vínculo emocional que o colaborador tem com a organização. Então, por exemplo, um jogador de futebol, ele joga naquele time porque ele gosta daquele time, ele sempre foi fã daquele time e o sonho dele era trabalhar ali. Então, ele tem um componente afetivo. Eu trabalho num hospital onde o meu filho nasceu, minha filha nasceu, meu pai fez uma cirurgia, está bem. Então, além de eu ter um componente, um comprometimento afetivo, um componente, eu me sinto feliz dentro da organização. O comprometimento instrumental. Eu estou dentro dessa organização porque eu tenho um salário bom, não tenho uma outra oportunidade, mas eu tenho o meu comprometimento instrumental. Então, eu vou estar comprometida com o negócio, com a instituição. E o comprometimento normativo é aquele comprometimento onde existe uma obrigação de permanecer. Então, eu assumi um projeto, eu preciso entregar esse projeto, eu não posso abandonar esse projeto no meio do caminho,
então eu vou seguir até o final. Então, esse é um comprometimento normativo. A percepção de suporte organizacional é o grau que os funcionários acreditam que a organização valoriza suas contribuições. Então, a partir do momento que o colaborador ele sente que ele é valorizado e que a organização se preocupa com ele, ele tem um sentido de pertencimento. E esse pertencimento ele gera entrega, além do que está nas suas atribuições. E isso gera uma eficácia organizacional para um todo. E para fechar todas essas principais atitudes no trabalho, o engajamento, que é o envolvimento, é a satisfação, é que o funcionário realmente gosta de estar dentro da organização e que ele se sente totalmente motivado e engajado para desenvolver o seu trabalho. O que causa satisfação no trabalho? Então, são algumas políticas, algumas ações dentro da organização, como treinamentos, diversidade nas habilidades, autonomia, que as pessoas tenham autonomia dentro dos seus setores para a criatividade, feedback, que esses feedbacks aconteçam sempre, valorizando os pontos positivos, mas também os pontos a desenvolver. Um apoio social num todo, né, na organização, interação com os colegas de trabalho, ter orgulho da organização, a questão do pertencimento e a qualidade do trabalho. Então, são algumas ações que causam satisfação no ambiente de trabalho. E o que causa a satisfação e a insatisfação? Então, existe um modelo teórico de saída, voz, lealdade e negligência. Esse modelo, na realidade, eu tenho os ativos, passivos, onde tenho saída, negligência, voz e lealdade. Se esse colaborador ele está insatisfeito, se esse colaborador ele não está feliz com a organização, ele pode ter um comportamento destrutivo. E esse comportamento ele pode gerar uma saída da organização ou uma negligência. E essa negligência, ele entra onde? Começa a faltar no absenteísmo, a produtividade dele cai e aumenta o turnover organizacional. Então, isso gera uma insatisfação e o resultado acaba diminuindo. Em relação a questões construtivas, existe o colaborador que tem uma voz, que ele está ali para contribuir, para ajudar, para fortalecer a organização. Então, ele tem uma voz ativa participando de comitês, de reuniões, de estratégias, do planejamento estratégico, tudo para fortalecer esse crescimento organizacional. E ele tem uma voz e ela é construtiva. E tem aquele funcionário, aquele colaborador que ele tem a lealdade na realidade. Ele tolera as situações desagradáveis, ele permanece na organização porque ele tem uma lealdade, porém ele fica tranquilo ali. Então são alguns, esse é o modelo teórico de saída, voz, lealdade e negligência. Falando um pouquinho dos impactos do comportamento, da insatisfação e da satisfação, que tudo gera naqueles principais indicadores que conversamos na primeira aula: rotatividade, turnover e absenteísmo. As consequências da satisfação, então, quando um colaborador está satisfeito, ele tem um desempenho organizacional bom, ele tem fidelidade aos seus clientes. Então, quando você está satisfeito num segmento de serviços, o seu cliente ele é tratado de acordo, atender todas as suas necessidades e de forma eficaz. E o colaborador ele tem cidadania organizacional, ou seja, ele faz além das suas atribuições. E se ele está insatisfeito, gera o absenteísmo, a rotatividade e o turnover. E esses
essas emoções, esses sentimentos, eles podem ser a curto prazo, né? Então, as emoções, elas podem acontecer como um choro, suores, um batimento cardíaco, é algo que é pontual e de curto prazo, e os sentimentos afetivos, que é algo maior e mais duráveis. Então, todos esses sentimentos, eles acabam contribuindo aí no desenvolvimento. E falando um pouquinho sobre personalidade, a soma das maneiras como uma pessoa reage e interage com as demais. Então, eu tenho a minha personalidade, que vem muito de fatores determinantes pela minha genética, pelo pai, pela mãe, e o ambiente é o meio onde o indivíduo ele é criado. Então, hoje, dentro das organizações, se trabalha muito com testes de personalidade, tanto para recrutamento, seleção e o desenvolvimento. Então, quando você fala em desenvolvimento, também ter algumas ferramentas que a gente acaba conhecendo melhor o perfil dos colaboradores. E valores é tudo aquilo que acreditamos, nossas crenças e convicções. Então, nós temos os valores terminais, que é aqueles que o nosso principal objetivo é onde desejamos chegar, é o que acreditamos, e os valores instrumentais, é o meio para que a gente consiga chegar aí nas nossas metas e nos nossos objetivos. Então, nesse capítulo, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço e espero que tenham gostado. Estou à disposição na nossa área de aprendizagem para eventuais dúvidas. Até o próximo vídeo. Um abraço. Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do capítulo 2, sobre o comportamento individual, o nível individual. O objetivo da aula é definir a percepção e os fatores que influenciam, ligação entre percepção e tomada de decisão, modelo racional de tomada de decisão, modelo de estilo decisório, erros e viés mais comuns na tomada de decisão. A percepção no âmbito organizacional se refere a um senso de observação e análise do ambiente organizacional, o como eu percebo essa organização. Então, o comportamento das pessoas, como se baseia esse comportamento no âmbito organizacional. Alguns fatores que influenciam a percepção: os fatores no perceptor, os fatores no alvo e os fatores na situação. Então, quando eu tenho uma percepção, eu vou trabalhar muitas questões voltadas para o âmbito pessoal, atitudes, a personalidade no que eu acredito, as minhas motivações, interesses, as minhas experiências na vida e as expectativas que eu tenho em relação a essa percepção. Os fatores de alvo, esse tema, ele é uma novidade, ele é um movimento, ele é um som, é um tamanho, é um cenário, é uma semelhança. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação na nossa vida, a nossa percepção aumenta. Então, eu quero comprar um determinado carro, todas as vezes que eu estou passando, eu sempre vejo esse carro. Eu estou no momento da maternidade, eu sempre vou ver temas voltados para a maternidade. Então, esse momento é um momento de percepção. E isso acontece também dentro do ambiente organizacional. E os fatores na situação é o movimento, é o ambiente de trabalho e o ambiente social. A ligação, qual é a ligação entre a percepção e a tomada de decisão? A tomada de decisão é uma escolha entre alternativas com o objetivo de resolver problemas e aproveitar oportunidades. Nas organizações, o indivíduo toma a decisão e escolhe entre duas ou mais alternativas. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu vou escolher entre uma ou duas alternativas. A tomada de decisão, ela ocorre em relação a um problema. Então, eu tenho um problema para tomar essa decisão.
O processo de tomada de percepção influenciará na tomada de decisão. Como eu estou vendo toda essa situação, ela vai influenciar na minha tomada de decisão. E todas as decisões, elas exigem interpretação e avaliação das informações. Então, existe um modelo racional para tomada de decisão. Eu preciso definir o problema, qual é o meu problema, identificar os critérios da decisão, pesar os critérios identificados, ou seja, todas as oportunidades, os desafios, as ameaças. Então, eu poder pesar todos esses critérios, desenvolver alternativas, avaliar as alternativas segundo os critérios estabelecidos e escolher a melhor alternativa. Claro que existe um modelo racional de tomada de decisão, mas isso também tem a nossa intuição, que a intuição ela acaba ajudando a partir do momento que você vai tendo experiências e essas experiências ajudam a aprimorar e a desenvolver outros métodos de tomada de decisão. Mas é muito importante o equilíbrio entre o modelo racional e a intuição, para que se chegue aí na melhor alternativa. Então, como conversamos em outras aulas, existem muitos testes psicológicos de personalidade que são utilizados dentro da organização. E esses testes, eles envolvem tanto a parte para o recrutamento, para a seleção, para um desenvolvimento, para um processo de coaching, para que ajude a pessoa a atingir as suas metas e os seus resultados. E não é diferente no modelo de decisão. Por quê? Porque cada um, ele tem um estilo. E esses estilos, eles, assim como a percepção, eles também influenciam na tomada de decisão. Então, o profissional que ele tem um estilo diretivo, a tomada de decisão dele é muito mais, ela é rápida, ela é eficaz, ela é lógica e foca o curto prazo. O analítico são os profissionais que precisam de mais dados, fatos, informações para tomada de decisão. Ele tem uma maior cautela na hora de tomar uma decisão. O conceitual são os profissionais que utilizam o conceito conceitual, ou seja, ele tem várias possibilidades, ele é uma pessoa visionária, ele tem várias alternativas, né? E o comportamental são aqueles profissionais que na tomada de decisão gostam de compartilhar, de fazer reuniões, de tomar decisões com as pessoas, de engajar as pessoas. Então, são estilos diferentes para que acabam junto com a percepção e o seu modelo influenciando na tomada de decisão. Não existe um modelo ideal ou não, mas cada profissional e cada pessoa, ela tem um componente que é predominante e um outro secundário. Então, um profissional ele pode ser diretivo no predominante e, de repente, ter um percentual no conceitual. Então, é muito importante que no modelo de decisão a gente consiga identificar o perfil aí de cada um. E quais são os erros e viés numa tomada de decisão? É muito importante numa tomada de decisão tomar cuidado em relação a algumas questões. Excesso de confiança, não ter um excesso de confiança, porque você acha que você já sempre toma aquela decisão, então você não analisa de forma adequadamente. Ancoragem, ou seja, ancorar numa informação inicial. Eu tenho aquela informação básica, eu vou tomar a decisão. Isso pode ser um erro. Evidência confirmada, ou seja, você se pautar em escolhas anteriores, de situações anteriores. Esse pode ser um novo cenário, pode ser um novo momento. Viés de disponibilidade. Julgar com informações fáceis, então eu não vou em busca de todas as informações, as primeiras informações que eu recebo são fáceis e eu acabo tomando a decisão.
Escala de comprometimento, apego da informação anterior. Então, eu tomo a decisão em relação a esse apego a uma situação que eu já fiz anteriormente. Erro de aleatoriedade, prever o resultado. Então, eu não tomo decisões em determinada data, eu não faço isso em determinado mês. Isso pode acontecer equivocadamente. E aversão ao risco, ou seja, eu não assumir risco, sempre ter a mesma tomada de decisão, dizendo que com certeza, como eu já fiz outras vezes, o ganho é certo, e aí eu não vou ter novos desafios. Nesse capítulo, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, agradeço a todos, estou à disposição no nosso fórum para tirar dúvidas e até o próximo vídeo. Obrigada! Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre comportamento organizacional, capítulo 2, onde a gente está trabalhando as questões voltadas para o comportamento individual. Hoje, os objetivos da nossa aula é entender a motivação, a teoria da hierarquia de Maslow, que é a que mais conhecida, as teorias da motivação e contribuições da gestão nesse processo de motivação. A motivação é algo para ação, um motivo para eu fazer alguma coisa. Então, um motivo para ação, emoções que movem, influenciam o seu jeito de ser. Motivação é um diferencial de equipes de sucesso. Então, a gente sempre busca ter ambiente onde as pessoas estejam motivadas, onde as pessoas estejam felizes e engajadas. E o que diz a teoria de Maslow? Na realidade, que a gente passa por algumas fases. A primeira fase são as necessidades fisiológicas, ou seja, eu preciso suprir a minha fome, sede, abrigo. A partir do momento que eu passei desse estágio, eu vou para a segurança. Então, na segurança, eu ter proteção. Depois, para o nível social, eu me sentir pertencente a uma sociedade, ter amigos, ter pessoas, né? Estima, fatores internos como respeito próprio, autonomia e realização. E, enfim, uma autorrealização, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero fazer, o que eu quero chegar, e é tudo aquilo que eu sonhei em conquistar. Então, essa é a teoria de Maslow. A teoria de Douglas fala sobre a teoria do X e do Y. O X é uma teoria negativa, onde o colaborador ele não gosta de trabalhar, muitas vezes ele não consegue atingir as metas, eles evitam responsabilidade, sempre buscam informações formais. A maioria coloca a segurança acima de todos os fatores e tem pouca ambição. Então, são colaboradores que realmente não estão muito engajados. E na realidade, a teoria Y positiva, os colaboradores podem considerar o trabalho algo tão natural que eles fazem mais do que as suas atribuições, o que a gente conversou na aula anterior sobre cidadania organizacional. As pessoas demonstram autorrealização, elas aprendem a aceitar ou buscar as suas próprias responsabilidades, né? Então, essa é a teoria que ele trabalha muito as questões contextualizando os colaboradores que realmente estão bastante engajados e aqueles que precisam se desenvolver. E a teoria de 2 fatores é realmente o que as pessoas buscam dentro das organizações para que elas estejam felizes e motivadas. Então, na insatisfação, os fatores que afetam a insatisfação, a qualidade da supervisão, ou seja, a liderança ela não é eficaz, a liderança ela não apoia, então as pessoas se sentem insatisfeitas. A remuneração não está de acordo com o que ela gostaria de receber.
Políticas da organização estão de desacordo com o que ela acredita. As condições físicas do ambiente de trabalho não estão adequadamente. O relacionamento com os colegas não é algo que está feliz, o trabalho em equipe e a segurança no emprego. Ou seja, isso são fatores de insatisfação. E os fatores que geram a satisfação do colaborador no trabalho a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, o reconhecimento, responsabilidade e a realização, ou seja, temas de políticas de treinamento, de desenvolvimento, de carreira, que as pessoas se sentem motivadas. Ações importantes para a motivação. Então, é importante dar feedback constantes, divulgar o fortalecimento da cultura, missão, visão e valores. Então, o seu planejamento estratégico, cascatear para todos os níveis da organização, promover trajetórias de carreira e oportunidades, então ter políticas claras, transparentes, proporcionar desafios de desenvolvimento, oportunidades internas, respeitar as pessoas, boa comunicação, transparência, atuar de forma ética, campanhas de reconhecimento institucionais, estar sempre de portas abertas, seja do CEO da organização até os supervisores, líderes. Então, ter esse canal aberto com os colaboradores, incentivar parcerias com universidades, com academias, para que os colaboradores possam aí participar, ter campanhas e movimentos do Dia da Família, então onde trabalha o papai e a mamãe, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia da Família. Então, essas são ações importantes que trazem a motivação dentro da organização e principalmente deixar claro todas as políticas de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento e de carreira, para que as pessoas tenham a informação e a oportunidade. O líder, ele tem um papel fundamental nesse processo de motivação. Por quê? Porque o líder, ele tem que dar sentido ao trabalho, ele tem que, na realidade, alocar as pessoas de forma correta dentro das tarefas e atribuições. Ele tem que dar autonomia para a sua equipe e essa autonomia vai gerar criatividade, vai gerar resultados e isso vai se transformar numa eficácia organizacional. Ele tem que ter respeito à diversidade e promover isso dentro do ambiente de trabalho, que a gente falou um pouco sobre diversidade das relações de trabalho. O líder, ele tem que ser um exemplo, então ele vai estabelecer aspirações que tomam as emoções, ele tem que mostrar um propósito para todo esse trabalho, um significado, mantendo relacionamentos pessoais de respeito com as pessoas, sendo uma pessoa de caráter forte, tendo ações de reconhecimento e celebração. Então, sempre buscando aí reconhecer, fortalecer a sua equipe. E o que o líder, dentro do ambiente de trabalho, ele pode proporcionar que traz uma frustração para os seus colaboradores? Quando ele não se interessa, quando o líder não oferece apoio, quando o clima é um clima de insegurança, um clima de fofoca, que não existe a transparência, que o discurso e a ação são inconsistentes e que tem pouca transparência. Então, na realidade, esse líder, ele tem que gerar um clima de confiança. E todas essas ações ajudam na motivação dentro das organizações. Isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse capítulo. Estou à disposição para eventuais dúvidas no nosso ambiente de